E meus amigos, no dia de hoje, grandes decisões estão sendo tomadas lá em Brasília. Hoje, a CPI do crime organizado aprovou uma lista explosiva de convites para ouvir figuras do mais alto escalão do país. Nós estamos falando então de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central do Brasil. E isso é só a primeira linha de um tiro político que ecoa pelos três poderes. Mas o que essa lista significa? Vamos lá. A CPI aprovou convites e não convocações. Isso quer dizer que os nomes podem aceitar ou ignorar o chamado. Mas, simbólico ou não, o recado dos senadores foi enviado em alto e bom som. Queremos explicações e queremos agora. Além dos ministros e do chefe do Banco Central, estão na lista a Viviane Barsi, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, o Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, e vários chefes de segurança pública e especialistas em crime organizado e financiamento ilícito. Também foram convidados representantes da Polícia Federal, Ministério Público e BOP. Mas por que isso é tão impactante? Meus amigos, isso é impactante porque essa CPI começou como uma investigação sobre organizações criminosas e fluxo financeiro ilícito. Mas agora, olha só quem está sendo chamado para prestar esclarecimentos: ministros do Supremo e o presidente do Banco Central. Isso não é comum, é um movimento que ultrapassa a investigação técnica e entra no terreno do choque institucional entre poderes. A CPI, meus amigos, investiga temas espinhosos como lavagem de dinheiro, financiamento ilícito, relações financeiras entre autoridades públicas e instituições privadas. E no meio disso tudo, perguntas incômodas surgem sobre as conexões entre ministros do STF e temas ligados às operações financeiras do Banco Master, que já estão, como vocês sabem, sob investigação em outro processo lá no STF. Colocar nomes como Moraes, Toffoli e o presidente do Banco Central nessa lista é uma linha tênue entre transparência e crise institucional. Mas o que os senadores querem de verdade? Eles não querem apenas saber o que foi feito, eles querem entender por que foi feito e se houve limites cruzados entre função pública, poder e interesse privado. Eles querem esclarecer relações entre decisões judiciais, políticas públicas e, principalmente, possíveis interesses que cruzam os trilhos do sistema financeiro. Eles querem saber se houve ou não corrupção dentro do Supremo. Mas um ministro do STF pode ser chamado por uma CPI? O presidente do Banco Central está imune a esse tipo de convite? Esses questionamentos não são secundários, eles mexem com a base da confiança institucional no Brasil e, enfim, tudo isso acontecendo em pleno século XXI. Mas não foi só isso, meus amigos. A lista aprovada é enorme e inclui nomes de forças de segurança, do Ministério Público e especialistas até mesmo em terrorismo e compliance. Ou seja, a CPI quer aprofundar, a CPI quer respostas, a CPI quer, quem sabe, colocar instituições inteiras sob um microscópio. E isso é algo que pode sacudir Brasília até as bases. Então, resumindo o que aconteceu hoje: convites foram aprovados para ministros do STF, convite também para presidente do Banco Central, autoridades de alta relevância política e financeira entram agora na mira da CPI e também o comparecimento a esse convite não é obrigatório, mas é um pedido que foi formalizado. Então, o tom agora é político e institucional e não investigativo apenas. Então, vejam, meus amigos, que essa lista de convites pode ser o momento em que a CPI deixa de ser apenas um instrumento técnico de investigação e vira uma arena política de alta tensão. Porque quando se pergunta a ministros do STF, presidente do Banco Central e outros pesos pesados, o Brasil inteiro
está ouvindo. Então, meus amigos, é isso. Os ministros Moraes, Toffoli e companhia foram convidados pela CPI do crime organizado para prestarem esclarecimentos. Vocês acham mesmo que eles vão aceitar? Eu não sei, mas comenta aqui embaixo, porque a gente quer saber tudo o que você pensa sobre isso. Meus amigos, então é isso. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Valeu!